dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma live sobre a Covid-19 do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, ICB-USP. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Daniel Martins de Barros. Ele é psiquiatra e está se dedicando nesse período todo da pandemia aqui ao atendimento e à observação de como a Covid-19 está repercutindo nas nossas cabeças. Eu vou convidá-lo aqui para participar da nossa live. Doutor Daniel. Olá, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma live do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB-USP. Eu sou o José Roberto Ferreira, sou jornalista da Acadêmica Comunicação, a agência que é parceira do ICB na divulgação institucional e também na divulgação científica do Instituto. Hoje, nesse momento aqui, hoje é dia 7 de dezembro de 2021, a gente faz essa gravação, ou a gente faz essa transmissão, e depois ficará disponível gravada nos canais do ICB, no YouTube e do Instagram, às 13 horas e 30 minutos. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Daniel Martins de Barros. Ele é psiquiatra, ele é professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, e ele é médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O nosso assunto aqui é a Covid-19, da perspectiva da psiquiatria, essas questões vistas por alguém que está militando amplamente nessa questão da Covid, da perspectiva da psiquiatria. O doutor Daniel, ele não só está trabalhando no consultório, mas ele também está refletindo, estudando muito atentamente as questões da Covid nas nossas cabeças. Então, doutor Daniel, vamos lá. O que a Covid, o que ela está fazendo, né, nas nossas cabeças, e que herança isso deverá ter como legado para a nossa condição humana? Bem, Zé Alberto, prazer estar aqui conversando com vocês. Já estive aí pelos bancos do ICB, né, na minha formação. Passamos aí pela cadeira das ciências básicas, e é uma alegria poder estar aqui participando dessa conversa. De fato, o que a gente sabe é que a Covid, né, a pandemia, menos do que o efeito da doença em si, né? Não vou falar tanto aqui da infecção pela doença, mas o fato de nós termos entrado numa pandemia trouxe um impacto emocional inegável, né, para todos nós. Nem precisava de um psiquiatra aqui para estar falando isso, né? Quem está assistindo pode falar, bom, bastava estar na minha casa aí nos últimos meses, no último ano e meio, para saber que teve, né, um estresse, um impacto emocional no nosso dia a dia, nas nossas vidas, por conta de tudo isso que aconteceu de uma vez, né? E eu acho que esse é a ênfase que nos leva a refletir sobre o estresse. O estresse, ele é uma reação do nosso organismo onde a gente precisa se adaptar, né? Isso acontece nos seres vivos de forma geral, nos animais você consegue mensurar isso, você consegue medir, no ser humano você consegue perceber. Quando a gente passa por uma mudança, quando a gente passa por uma adaptação, quando a gente tem uma alteração no nosso modo, né, de estar habitual, a gente precisando se adaptar, a gente passa por uma situação que a gente chama de estresse. É um conjunto de reações no nosso organismo que nos deixa mais atentos, nos deixa mais prontos para agir, nos deixa mais ligados, menos tranquilos. E tudo bem, né? Em princípio, isso aí é normal, isso aí vai fazer a gente reagir de forma mais pronta e conseguir se adaptar de maneira mais rápida, né, para essa nova demanda. Agora, o que foi essa pandemia, né? Um exagero de mudança que a gente teve que ter, e todo mundo de uma vez. Então, foi escola que fechou, foi trabalho que fechou, foi home office que teve que ser montado, junto com homeschooling, junto com medo da infecção, junto com uma insegurança econômica, uma incerteza com relação à doença, enfim, um estresse muito grande e o pior, coletivo. Todo mundo nessa mesma situação. Você não tinha para onde olhar para se
segurar, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, trouxe uma reação emocional de todos nós, uma sensação de cansaço, uma sensação de desgaste, né? Enfim, todo mundo chega hoje no final do ano com o triplo de cansaço, né? Hoje a gente está em junho do jeito que a gente estava em dezembro antigamente, né? E chega em dezembro absolutamente esgotado. E a gente pode pensar em muito, né? Tudo que isso pode nos ensinar. Eu não acho que a pandemia veio para ensinar nada, não acho que a pandemia é uma professora, mas a gente pode, enfim, estando inseridos nessa situação, refletir sobre muitas das coisas que a gente passou, né? E o que está saltando mais à vista, da sua perspectiva, vendo as pessoas, os seus pacientes, e, enfim, a sua observação, o que salta mais à vista? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nunca houve, eu acho, uma valorização tão grande do cuidado à saúde emocional. Eu acho que esse é um aspecto positivo que a gente está passando agora. Porque se a gente levar em conta os números, né, e os dados pré-pandemia, a gente já sabia que no Brasil, por exemplo, a gente tinha um grande contingente de pessoas com transtornos de ansiedade. Grande, o que eu quero dizer, é o maior do mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, segundo os levantamentos feitos com as populações, o Brasil é o país com mais transtorno de ansiedade do mundo. Isso já era, pré-pandemia. O oitavo do mundo com mais quadros depressivos. Só que ainda havia... Daniel, voltou. Estamos Voltou. aqui. Então, o que eu dizia? Né? Que a gente passou por essa situação, por esse estresse, e isso levou a uma reflexão sobre a saúde mental. Porque ainda havia muita resistência, ainda havia muito preconceito, ainda há, mas havia ainda mais, e não se valorizava tanto o cuidado. Quando chega essa sobrecarga emocional, quando chega essa demanda exagerada, né, recursos emocionais para lidar com mudanças, para lidar com estresse, para lidar com essa sobrecarga, a gente falou, opa, peraí, eu preciso estar bem. Eu preciso cuidar da minha cabeça. Eu percebi que eu estou sofrendo, eu percebi que eu não estou me sentindo legal e etc. E o que acontece? Isso levou as pessoas a buscarem mais tratamento. Isso levou as empresas a valorizarem mais o cuidado dos seus funcionários. Eu nunca dei tanta palestra em empresa, por exemplo, sobre cuidados emocionais, porque essa questão veio para o primeiro plano. Não é? Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas então isso gerou uma epidemia de transtornos mentais? Não, não gerou uma epidemia de transtornos mentais. O que a gente sabe é, por exemplo, que em países em desenvolvimento, como no Brasil, a estimativa é que até 80% das pessoas com depressão não se tratam. 80%, José Roberto, é um número Número absurdo. inacreditável. Inacreditável. Então, se um terço, um quinto das pessoas que não se tratavam resolverem se tratar, a gente já tem um aumento de demanda, a gente já tem fila de espera em consultório, a gente já tem uma sobrecarga do SUS. Então, é isso que aconteceu, porque os estudos que acompanharam a saúde mental das populações em geral, no Brasil e no mundo, não detectaram um aumento populacional significativo de transtornos mentais por conta da pandemia. Tá? Alguns estratos mais vulneráveis, pessoas com mais carência socioeconômica, mães solteiras que tiveram alterações mais significativas e mais estressantes, né, no seu dia a dia por conta da pandemia, tiveram, né, nesses segmentos, assim, a gente consegue identificar algum aumento de transtornos mentais. Mas, de forma geral, na população não houve um aumento de transtornos mentais. Então, essa maior preocupação com essa questão, eu acho extremamente positiva. Isso leva a um aumento do movimento nos consultórios, enfim, nos serviços de saúde mental, mas isso não significa que a gente está passando por uma epidemia de transtornos mentais. Bom, quer dizer, se não houve, isso a gente pode interpretar, então, talvez que as pessoas souberam responder ao estresse da pandemia. Sem dúvida nenhuma. O que essa pandemia, outro dado que essa pandemia trouxe para nós, é que a gente é mais resiliente do que a gente imaginava. Né? E aí, resiliência pensando como
a propriedade que o organismo tem de retomar a sua configuração original uma vez cessado o estresse, né? Então, pensando que aquela situação estressante nos leva a uma modificação, ela leva a uma reação do nosso organismo que nos modifica, e uma vez cessado o estresse, a gente poder voltar ao nosso estado habitual é o que se chama de resiliência. E o que a gente vem observando é que, de fato, as pessoas têm muito mais resiliência do que a gente imaginava, porque se a gente pensar em experiências traumáticas de forma geral, na maioria das vezes ela é sofrida, na maioria das vezes ela traz um descontentamento, ela traz um sofrimento, de fato, mas não é na maioria das vezes que ela traz o adoecimento, né? Quantas e quantas vezes nós passamos estresse, às vezes até intensos, mas isso não nos leva a adoecer, embora nos leve a sofrer, né? E a gente precisa dissociar um pouco essa coisa de sofrimento é igual a doença, tristeza muito grande é igual a depressão. São coisas diferentes. Uma coisa é a dor do ser humano, outra coisa é a doença do ser humano. Do ponto de vista, então, do estresse, né, da manifestação do estresse, há diferenças de perfis ou esse estresse foi democrático? Ele atingiu igualmente a todas as faixas etárias, classes sociais, raças, gênero, etc. É possível se ter algum desenho que mostre particularidades ou não? Sem dúvida, a pandemia, ela, embora tenha alcançado o globo, né, por isso pandemia, ela não atingiu as pessoas da mesma forma. É como a inflação não atinge as pessoas da mesma forma, como nem os desastres naturais atingem as pessoas da mesma forma, né? Quando você compara, tem estudos comparando isso, as consequências de terremotos em países organizados ou países desorganizados. O terremoto mata muito mais em países desorganizados. E não só países preparados para terremoto, não é disso que eu estou falando. Qualquer catástrofe natural, ela é mais fatal ou mais letal em países com menos estrutura, com menos recursos para a população, etc. Então, a pandemia é da mesma forma, né? Existem estratos da população que melhoraram de vida com a pandemia, que ficaram nas suas casas, com um Wi-Fi potente, com um computador para cada membro da família, com cada um no seu quarto separado, sem um estresse, além de um estresse da adaptação, né? Mas sem um desgaste de você não saber se você tem comida no dia seguinte, porque você fechou o seu comércio, ou porque você enfim, perdeu o seu emprego e aí está com um computador, um celular para a família inteira ter aula, não recebendo a apostila da escola, enfim, tendo que, naquele começo, muitas vezes, trabalhar em lugares externos, né? A gente esquece que o uso de máscara não foi imediato ao começo da pandemia. A gente já estava numa pandemia e Sim. ainda por algumas semanas, né, não usávamos máscaras, as pessoas indo trabalhar e pegando condução, etc. Então, as demandas emocionais e a sobrecarga emocional para as diferentes pessoas foi realmente não democrática nesse sentido, né? Atingiu as pessoas de maneira diferente dependendo da sua situação. No ambiente acadêmico, considerando acadêmico cursos de graduação, uma instituição acadêmica como o ICB, como a USP, enfim, que se você tinha uma carga razoável de aulas em sala de aula, que é o ambiente secularizado da sala de aula, em laboratórios, e de repente isso parou, precisou ser interrompido, né? Como é que você vê essa questão da pandemia, do estresse, no ambiente educacional, no ambiente escolar? Que leitura que você faz dessa situação? É interessante, né, Roberto? Você começou a falar da academia, eu lembrei de um dado sobre a questão anterior, né? Sobre se o atingimento e as consequências foram iguais, né, para as diferentes populações, enfim. E eu lembrei de um estudo que mostrava que a produtividade acadêmica, né, a publicação de papers, pesquisas, orientações, etc., das mulheres pesquisadoras despencou num nível muito maior que o dos homens, que praticamente foi pouco alterado. Então, esse é um dado que mostra para mim, reforça uma ideia que eu tenho, de que a pandemia, menos do que causar problemas, ela revela e amplifica os problemas que já existem. Né? Porque, assim, nossa, as mulheres tiveram um maior impacto, porque elas tiveram que se desdobrar, né, mais intensamente nas questões profissionais e de casa, e da família, do homeschooling, etc.,
puxa, que coisa que a pandemia criou, hein? Nossa, a diferença de gênero foi causada pela pandemia. A gente sabe que não, Sim. né? Isso é um problema que está lá, presente do qual a gente nem gosta muito de falar, não gostamos muito de expor ou de refletir sobre ele. A pandemia vai lá e joga um holofote em cima do problema, né? Eu acho que a gente vai poder avaliar algumas coisas historicamente, né? Depois de passada a pandemia, anos depois de passada a pandemia, a gente ainda vai estar refletindo e compreendendo melhor os impactos, as ações, os acertos e os erros. Eu imagino que um dos erros que a gente vai encontrar, eu estou chutando aqui, né? Essa é a história que vai dizer, mas foi a nossa atuação com relação à educação, porque nós tivemos uma restrição muito grande, muito longa das nossas práticas de ensino. Né? Tudo bem, o ensino não se dá só na sala de aula, a gente sabe disso, a tecnologia permite outras formas de transmissão de informação, enfim, tudo isso que a gente sabe que se discute hoje em dia com a educação. Mas eu tenho a impressão que a gente vai olhar e vai falar assim, nós não nos esforçamos adequadamente para resguardar naquele período da educação. E eu não tenho todas as respostas, obviamente, mas imagino que não é que seria simplesmente reabre a escola e volta todo mundo. Mas não se ouve, não aconteceu na época, ainda em 2020, uma discussão, por exemplo, sobre reforma das escolas de forma ampla, uma linha de crédito para instalar ar-condicionado com filtro EPA ou com reforma para abrir janelas e instalar ventiladores de teto, enfim, né, a gente não pensou em como trabalhar para voltar à escola. A gente falou, para a escola, quando der, volta. E a gente, naquele tempo, não ficou pensando assim, mas o que a gente vai fazer para voltar? Vamos abrir janela, vamos colocar ventilador, vamos distribuir máscara, vamos priorizar vacina de professor, junto com um profissional de saúde, por exemplo, enfim. Né? Então, acaba que a educação sofreu muito e, de novo, níveis diferentes sofreram de formas diferentes. Uma coisa é você ficar fora da escola no terceiro ano do ensino fundamental, outra coisa é você estar na fase de alfabetização, outra coisa é você estar na universidade, num curso mais prático, num curso mais teórico, uma coisa é você fazer direito, outra coisa é você fazer química. Então, os impactos também vão ser diferentes. Eu acho que a gente vai conseguir avaliar isso no transcorrer do tempo, né? Como é que isso se deu. Por outro lado, eu acho que para boa parte dessa geração de estudantes de cabo a rabo do ensino da pré-escola à pós-graduação, nunca foi tão evidente a importância e o papel do ambiente escolar. Quantas e quantas vezes a gente achava que, putz, nem precisava estar aqui. Então, eu lembro que quando eu fiz medicina, não, mas quando eu fiz filosofia, depois, minha segunda graduação, eu estava começando aquela história de gravar aula. Tinha os começos dos gravadores MP3 ali, os alunos queriam deixar, porque aí um não precisava ir, o outro não precisava ir, pegava toda a inscrição da aula e etc. E isso, né, gerava um estranhamento, mas será que faz sentido, não faz sentido? De fato, para pegar o conteúdo, né, ouvir só aquele conteúdo, você não precisa estar lá, mas a presença, a troca, a sinergia ali, aquele momento, a dinâmica do professor, aluno, sala de aula, ela é insubstituível nesse sentido, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem um aprendizado aí também. Uhum. Você citou, né, os seus dois cursos de graduação, né, medicina e filosofia. É uma coisa, enfim, te dirijo a seguinte pergunta: o quanto o filósofo ajudou o médico? É interessante a pergunta, né? Porque eu como médico, hoje, eu tenho uma grande atuação aqui no Instituto de Psiquiatria como divulgador, né? De ciência, divulgador dos assuntos da psiquiatria, enfim, em vários canais de mídia, sonora, falada, escrita e etc. Só que para fazer isso, eu poderia simplesmente estar repetindo o conhecimento aqui, na depressão é isso, ansiedade é aquilo, e etc e tal. Mas você consegue fazer de uma maneira mais eficaz
a partir do momento que você tem uma visão mais ampla e mais reflexiva daquilo que você está fazendo. Né? Quando eu fui para a filosofia, eu consegui olhar de fora um pouco a medicina e aliar esse olhar de dentro com o olhar de fora ajudou muito que eu conseguisse estabelecer um canal de diálogo, né? Falar de maneira que as pessoas compreendessem. Então, essa é uma primeira ajuda que eu recebo, acho que eu vejo nessa minha atuação como médico divulgador. E óbvio que como médico clínico, né, assim, um psiquiatra clínico que atende as pessoas, que está refletindo sobre o estado de saúde, sobre o estado de doença, sobre o sofrimento, sobre a tristeza, sobre a alegria, enfim, sobre essas questões e condições humanas, você ter um repertório mais amplo, né, como o que você obtém com a reflexão filosófica, ele lhe ajuda até na interação humana, né? Ele ajuda na troca, ele ajuda na compreensão, na empatia, enfim. Então, me ajudou muito. Eu acho que ajuda muito os médicos em geral e o psiquiatra em particular, né? Pela especificidade, né, da nossa especialidade. Uhum. Enfim, para a área de saúde geral, daria para se ampliar uma perspectiva de, olha, é interessante fazer um passeio pela filosofia, não só para médico, mas para outros profissionais da área de saúde? Eu sou suspeito a dizer, porque eu acho que a filosofia pode acrescentar para todos os profissionais de todas as áreas, ponto. Né? Assim, é uma capacidade, não é uma capacidade, porque isso todo mundo tem, mas é o aprendizado de ferramentas e instrumentos para você ampliar a reflexão e o pensamento sobre aquilo mesmo que você está fazendo, sobre os impactos daquilo que você faz, sobre os determinantes que estão por trás da sua atuação, enfim, tem múltiplos tentáculos aí que estão, a gente acha que estão dados, né, que são pressupostos. Ah, é assim. Não, não é assim. É assim por alguma contingência histórica, é assim por ou não uma contingência, mas é porque é inevitável que fosse assim, então não tem como ser diferente, ou tem como ser diferente. Enfim, a reflexão ajuda de forma geral para todos os profissionais, ajuda muito para o fazer científico, talvez não para o fazer, mas para o cientista. O Edward Wilson, né, o biólogo, o escritor, tem uma frase muito boa que ele diz que os cientistas são para a ciência o que os pedreiros são para as catedrais. É muito interessante, muito provocativa essa frase, porque o cientista está lá construindo, ele está fazendo. E aqui não é demérito entre uma profissão melhor que a outra, mas cada um está fazendo, né? A catedral ela está sendo desenhada, ela está sendo construída e tem um plano ou ela tem um formato que o pedreiro não está vendo. Ele está só Uhum. fazendo ali, né? Ele está Uhum. colocando um tijolo em cima do outro, do jeito que ele viu o mestre de obra fazer. E o cientista Uhum. com todo respeito a nós, é isso. Né? A gente vai Uhum. fazendo, replicando o método e vai construindo conhecimento, é importantíssimo. Cada paper que você publica, mas cada paper é um tijolo. E se você não Uhum. tem essa visão do todo, né, esse afastamento, essa visão do todo, você não tem uma compreensão maior daquilo que você está fazendo. E isso a filosofia pode trazer para os cientistas em geral. E para quem lida com a saúde, agora especificamente, né, com todos os profissionais, cientistas e cientistas da saúde, como os que estão aí perambulando pelo ICB, eu acho que a filosofia também traz um enriquecimento, né, da nossa visão, desde do entendimento do que é a vida, o que significa a vida, quantas definições que não existem, né, para o que Uhum. é a vida, da física, da biologia, da química, da teoria da informação, enfim, Uhum. de tudo isso, até para o nosso fazer, né, as implicações daquilo que a gente faz. Qual que seria uma obra, um livro, que você, como médico, estudante de filosofia, aconselharia para o pessoal da área de saúde? Sugeriria como uma leitura de. Eu tenho um livro que é genérico, assim, ele é geral, ele chama Grandes Pensadores, foi lançado com o selo da The School of Life pela editora Sextante, e ele traz, assim, um grande panorama, né, do que os principais filósofos falaram e que ajuda a gente a começar a entrar nessa água, assim, da filosofia, né. Para quem quer um aprofundamento um pouquinho maior, o próprio livro de um filósofo chamado Georges Canguilhem, ele era um filósofo que depois fez medicina, e a tese dele é, da, da, da,
da medicina se chamava O Normal e o Patológico, quando ele reflete sobre o que é doença, o que não é doença e etc. E está publicada em português, o livro chamado O Normal e o Patológico, é acessível, enfim, e é bem interessante nessa interação, né, nessa interface entre a filosofia e as ciências da saúde. Certo. Só para a gente voltar aqui, eu acho que é o dado mais preocupante, né, da nossa conversa que você trouxe, é esse recorde brasileiro em população com transtornos mentais. É, qual a leitura, qual seria a razão desse índice tão alto? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né, Zé Roberto? Por que que o Brasil é campeão mundial de ansiedade? Não tem uma resposta, assim, mas tem um fator que eu penso sobre a ansiedade e que eu acho que é interessante para nós no nosso dia a dia, né? A ansiedade é aquela emoção que coloca a gente no futuro. É aquela emoção que faz a gente pensar para o que está por vir ali. É uma ameaça que eu acho que está ali à frente, na esquina daqui 100 metros, ou amanhã, ou daqui 1 hora. É a emoção que nos leva para onde nós não estamos no presente, mas nos coloca no futuro. E não sei se tem a ver com essa nossa ideia, né, de Brasil, de nós estarmos sempre no futuro, sempre vai acontecer, vai ser lá, como é que vai ser, vai dar certo, vai dar errado. Tem a ver com o nosso otimismo e ao mesmo tempo com a nossa fragilidade institucional, que você não sabe amanhã como é que vai ser, se vai ser igual hoje, vai ter imposto amanhã, não vai ter imposto, como é que vai estar o Uhum, preço, e etc. Né? Então essa insegurança pode ser uma das raízes da ansiedade que me leva a refletir para nós, para quem está assistindo aqui, né, para o nosso dia a dia, que a gente não consegue interferir com a macropolítica, a gente consegue interferir pelo menos na nossa vida, né, e se focar no hoje, se focar no agora, se preocupar com o que eu posso fazer neste momento, pelo meu bem-estar, pelo meu entorno, enfim, pela vida minha e de quem me cerca, eu acho que é uma grande lição, né, e com isso a gente consegue, sem dúvida nenhuma, diminuir a ansiedade. uhum. Você percebe que as pessoas têm essa preocupação, quer dizer, estão atentas, pelo menos, para a presença da ansiedade no cotidiano delas? Ou é uma coisa Muito que está passando? É muito pouco mesmo, assim. A gente não tem uma educação para o autoconhecimento, para o discernimento emocional. Eu, por muita coincidência, logo antes da pandemia, eu lancei um livro chamado O Lado Bom do Lado Ruim, que fala justamente sobre as emoções negativas, né? Como as emoções negativas são importantes para nós, elas não estão aqui por acaso, né? Elas foram selecionadas ao longo da nossa história evolutiva e ficaram no nosso cérebro, e é porque elas têm uma função. Mas como a gente tapa os ouvidos para as emoções negativas, por serem aversivas e por nós vivemos numa sociedade que privilegia o sucesso, a alegria, né, a euforia e etc., a gente fica meio surdo para as emoções negativas e a gente não entra em contato com elas e isso acaba gerando mais sofrimento, porque o motivo pelos quais elas foram deflagradas estão lá. Se a gente simplesmente desliga o alarme, né, você não vai ouvir o barulho, mas o problema que está disparando o alarme está lá. Então, essa é uma educação que nós precisamos ter, né? Uma educação para as emoções. Beleza. O nosso horário, temos um minuto, mas eu gostaria de deixar aberta a palavra para você do que você considera importantíssimo de ser dito por um profissional como você, um estudioso como você, neste momento. Acho que, bom, primeiro agradecer, né, esse tempo aqui que tivemos, essa oportunidade. Acho que é sempre importante falar aqui nos canais universitários. E eu acho que a gente assumir a responsabilidade pela nossa saúde emocional é muito importante. Nós temos uma agência sobre isso, nós temos poder e capacidade de interferir sobre isso. E a gente sabe, por exemplo, que a atividade física regular, ela é poderosíssima no controle da ansiedade e até da depressão. E a gente tem uma grande gama de pessoas sedentárias, né? Então é mais fácil muitas vezes você colocar culpa nas contingências que existem, mas a gente não assumir a responsabilidade. Então, vamos assumir um pouco a responsabilidade mais sobre o nosso próprio estado emocional. O que que a gente pode fazer? Eu não consigo baixar o dólar, eu não consigo diminuir os índices da pandemia, mas eu consigo fazer uma caminhada 3 vezes por semana, né? Então, eu acho que essa é uma mensagem bem importante.
Beleza, tá ótimo. Então, Daniel, muito obrigado, tá? Nós conversamos com o Dr. Daniel Martins de Barros, psiquiatra, que, enfim, nos trouxe aqui um conjunto de reflexões, informações a respeito da Covid, da pandemia da Covid-19 na nossa saúde mental. Então, doutor, muito obrigado, tá? Eu convido a todos a informarem seus amigos, sua rede de contatos, de que essa nossa conversa vai ficar registrada aqui na página do ICB no Instagram e no canal do ICB no YouTube. Muito obrigado, doutor. Obrigado a todos. Até a Um próxima. abraço, até, Um tchau, abraço. tchau.